Ave, candaias que Deus acendeu. Ave, candaias que Deus acendeu. São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos que conduzis ao cordeiro. Ave, candaias que Deus acendeu. Ave, candaias que Deus acendeu. São Francisco e Santa Jacinta, pastorinhos que conduzis ao cordeiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no templo sobre o pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam-no e disseram: Até quando nos vais trazer em suspenso? Se és o Messias, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: Já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, saúdo de modo especial um grupo que está na nossa Assembleia neste dia, que se fez anunciar, dos Centros Sociais Paroquiais de Algés e Cruz Quebrada, no Patriarcado de Lisboa. Estamos a viver o tempo pascal. É o tempo iluminado pela radiosa luz de Cristo. A radiosa luz que irrompe da manhã de Páscoa. Cristo ressuscitado, a luz nova e definitiva, que logo no prólogo do Evangelho de São João se diz que, vinda a este mundo, todo o homem ilumina. A luz para nos iluminar a todos. E aqui se cumpre isso mesmo que São João já afirmava no prólogo. Ele, Cristo, é a luz que, vinda a este mundo, a todos ilumina. Por isso, na alegria desta festa pascal que estamos a viver, deixemo-nos iluminar por esta luz que é Jesus ressuscitado. Ou melhor, deixemos que essa luz que nos atingiu a todos no dia do nosso batismo possa brilhar sempre de novo na nossa vida. Com razão chamamos também ao batismo iluminação.
Somos iluminados aí com a luz da fé, que nos dá a graça de acreditar que o Senhor está vivo, está conosco, de acreditar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acreditar em Deus. Jesus dizia no final do Evangelho: eu e o Pai somos um só. É esta fé no Senhor ressuscitado, que é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, o Deus Santíssima Trindade, que tocou a nossa vida, que nos iluminou, que nos marcou com esse sinal da fé para a vida eterna e nos tornou filhos amados de Deus, capazes de sermos felizes no dom que o Pai nos concede por meio do seu Filho, na graça do Espírito Santo. Fomos, pois, iluminados e somos chamados a viver nesta luz. Nela iremos descobrir todas as capacidades que o Espírito Santo nos concede para sermos fiéis a este dom e a esta missão que nos é confiada. É justamente isto que vemos na página do livro dos Atos dos Apóstolos que acabámos de escutar na primeira leitura. Diante da perseguição desencadeada contra a Igreja e que levou à morte de Estevão, os irmãos dispersaram-se. E esta dispersão torna-se ocasião de anúncio e de missão. Não se esconderam, fizeram-se à missão. Vemos assim o Evangelho chegar a Antioquia, capital da Síria. Agora, também os pagãos, os não-judeus, podem acolher a luz do ressuscitado e saborear a sua salvação. A Igreja organiza-se assim, em ordem à missão de levar a todos a boa notícia da Páscoa. A boa notícia de que o Senhor os ama, deu a vida por todos, venceu a morte, ressuscitou, está conosco, caminha conosco. Organiza-se assim a Igreja e torna-se significativa no espaço em que habita. É muito curioso que nos diga hoje o livro dos Atos que foi em Antioquia que pela primeira vez se deu aos discípulos o nome de cristãos. Isto é, uma comunidade identificada com o seu Senhor, identificada com Cristo. Porque é isso que significa ser cristão. É ser Cristo. Santo Agostinho diz: és cristão? Então és Cristo. És chamado a ser Cristo no mundo. Somos o seu corpo. Levamos em nós, conosco, o seu nome, o nome de cristãos. Seremos nós capazes de saborear a beleza disto, meus queridos irmãos e irmãs? Quando dizemos eu sou cristão, isso enche-nos de alegria, de entusiasmo, de força, de convicção profunda. É que eu, ao dizer eu sou cristão, eu estou a dizer eu sou de Cristo, pertenço a Cristo, sou chamado a ser transparência dele na minha família, na minha casa, no meu trabalho, no lugar onde habito, na comunidade a que pertenço. Eu sou cristão, levo comigo o nome e a graça, isto é, a missão que isso implica. Isso levará os outros a reconhecerem quem eu sou, como aconteceu em Antioquia. Foi pela primeira vez que se deu ali aos discípulos o nome de cristãos. Não porque eles eram iguais aos outros todos em tudo, não. Havia alguma diferença. Porquê? Porque levavam em si o estilo de Jesus, a palavra de Jesus, os gestos de Jesus, o modo de ser, de olhar e de amar de Jesus. É isto que significa ser cristão e é isto que somos todos chamados.
E lá vai Barnabé confirmar aquela comunidade nascente. Diz o livro dos Atos que quando Barnabé chegou e viu a ação da graça de Deus, encheu-se de alegria e exortou a todos a que se conservassem fiéis ao Senhor, de coração sincero. Era realmente um homem bom e cheio de fé, cheio do Espírito Santo e de fé. Ser um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, é um desafio e um convite para todos nós. Meus queridos irmãos e irmãs, ser cristão há de ser isto: sermos um homem, uma mulher bons, cheios do Espírito Santo e de fé, que nos faz viver em Jesus, com Jesus e por Jesus. Diante dos desafios da missão, Barnabé vai buscar Paulo, que há dias víamos converter-se na luz do ressuscitado, e assim inicia a grande missão do anúncio do Evangelho a todos os povos. Povos da terra, louvai o Senhor, como cantávamos no Salmo, para que todos os povos possam louvar o Senhor, não apenas com os lábios, mas sobretudo com a vida, com o estilo da nossa vida. É aí que louvamos o Senhor todos os dias. A luz do ressuscitado que nos habita leva-nos à missão de o anunciar a todos sem distinção, certos de que é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus ressuscitado, quem realiza esse milagre permanente de fazer acontecer Deus no coração de todos. No Evangelho, contemplamos Jesus verdadeiramente enamorado e identificado com o Pai. Ele tem consciência da sua missão e nessa consciência nos ensina hoje o segredo da nossa própria missão e da consciência que devemos ter dela. Precisamos de o reconhecer como o bom e belo pastor do qual somos o rebanho. Nós somos ovelhas deste bom e belo pastor. Ele próprio nos elucida acerca das relações, diz ele. As ovelhas escutam a sua palavra e reconhecem a sua voz. Assim se confiam a ele e o seguem com confiança e segurança para onde quer que ele as conduza. Nada e ninguém as poderá arrebatar da sua mão. Que grande confiança o Senhor nos oferece nesta palavra. Podemos confiar em Jesus. Nada nos pode arrebatar das suas mãos. Somos dele. É extraordinário. Nada. E nada é nada. Tribulação alguma, calúnia alguma, maledicência alguma, maldade alguma, sofrimento algum nos pode arrebatar das mãos de Jesus, do nosso bom pastor. Nada. Isto enche-nos de confiança, meus queridos irmãos e irmãs. Enche-nos de paz. Devolve-nos a alegria que tantas vezes tantos nos procuram tirar. Porque o Senhor não nos falha nunca no caminho da nossa vida. Tribulações, passá-las-emos. Sofrimento, sempre o teremos. Mas confiança e paz jamais nos faltarão. Porque confiamos no Senhor, que é o nosso pastor. Portanto, escutar e seguir são as duas coisas fundamentais para nos tornarmos crentes em Jesus, ovelhas do seu rebanho. Escutar e seguir Jesus para sermos envolvidos pela sua vida, para experimentarmos a sua solicitude, o seu cuidado de bom e belo pastor por cada um de nós e fazermos parte
da sua comunidade, a sua igreja amada, pela qual Ele deu a vida e continua a dar. Só através de uma escuta obediente e de um seguimento perseverante podemos ter com Jesus uma comunhão de vida profunda e duradoura. Essa comunhão com Ele e com o Pai, aos quais pertencemos pela graça do batismo. Queridos irmãos e irmãs, escutemos, pois, as suas palavras e guardemo-las no coração, como Maria, nossa mãe, que tudo guardava no seu coração, para as podermos manifestar na missão que o Espírito Santo confia a cada um de nós neste momento das nossas vidas. E que os santos pastorinhos nos estimulem a sermos perseverantes no dom que recebemos, na simplicidade de um coração que se deixa moldar pela palavra, que lhe obedece e que a ela se oferece.